E aí, senhoras e senhores, professor Fernando Shows aqui no Pod Prof. E aqui você sabe que você pode tudo. Você pode questionar, você pode criticar, você pode dar sugestões. A única coisa que você não pode é deixar a gente sozinho aqui. E olha que hoje a gente vai ter um assunto muito interessante, principalmente se você é jovem, você não pode deixar de ver esse episódio. Eu estou aqui com a professora Silvia, mas calma que eu já vou apresentar ela. Toca a vinheta primeiro. Senhoras e senhores, hoje eu tenho a ilustríssima presença da professora Silvia, ela que é coordenadora das políticas públicas para a juventude, né, aqui do nosso estado do Paraná, e é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Olá, então, Fernando, olá para todo mundo aí que está assistindo. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço estar aqui, poder compartilhar com você esse momento e principalmente, como você disse, com o nosso público jovem, né? Que eu acho que eles estão numa fase que realmente, quanto mais informação, mais uma informação assertiva, né? Pautada no conhecimento mesmo, isso vai construir um futuro melhor para eles, né? Muito legal. Vou chamar de professora Silvia, às vezes como Silvia. E assim, a gente sempre começa fazendo uma brincadeira com muito respeito, com aquele ditado popular que diz: quem é você na fila do pão? E eu pergunto, quem é você nesse mundo que envolve a educação? Eu sou uma professora apaixonada pela educação, né? Eu sou aquela que acredita que a educação transforma, que é através da educação que nós construímos pontes, né, para a igualdade. Eu acredito na justiça social. Eu acredito que a educação é o caminho para que nós possamos construir esse mundo melhor ao qual a gente tanto fala, tanto almeja. E eu acho que sem a educação nada disso é possível. Quando a gente vai falar sobre igualdade de gênero, combate ao racismo, né, uma nova estrutura social pautada no respeito, no diálogo, no amor, né, e na felicidade, a educação está no meio de tudo isso. Sem ela, não é possível. Então eu digo que eu sou uma professora apaixonada literalmente pela educação. E que legal, né? Que é tão apaixonada que não atua somente na sala de aula, né? Porque as pessoas às vezes acham que a educação se faz na escola com 4 paredes, um quadro ali, giz, e aquilo é educação. Mas, bem na verdade, a educação ela é vida. E você falou uma parte ali interessantíssima, que é essa vida que procura o bem-estar, o bem comum e principalmente a felicidade, né? Só que quando a gente fala de educação, quando a gente fala de políticas públicas para a juventude, existem algumas barreiras que se criou ao longo da história aí, que a gente chama da história política do Brasil. Educação é política, se aprende através da educação, política se discute, o jovem tem tudo a ver com a política. Comece por onde você quiser, Silvia. Então assim, eu acho que é uma pergunta bem importante isso que você colocou. E eu ouvi isso de muitos jovens, inclusive agora, na posição que eu estou enquanto coordenadora estadual de políticas para a juventude. Que quando eu vou ter essa conversa com eles, né, eles falam assim: mas a gente não aprende sobre política na escola. E eu concordo com eles. Infelizmente, eu tenho que concordar. Eu também concordo. A gente aprende muita coisa na escola que é importante, claro, relacionado à política. Talvez alguns conceitos básicos nós aprendemos. Mas a gente não aprende, por exemplo, na escola, por que a gente vota num senador para 4 anos e ele fica 8. A gente não aprende na escola por que um vereador, né? Qual a função de um vereador? Que não é distribuir cesta básica, é fiscalizar, né, o trabalho da prefeitura. Então, assim, a política na prática. Eu acho que isso que a educação precisa ainda trabalhar um pouco mais, porque para nós formarmos esses cidadãos críticos, pensantes, que é isso que nós queremos, uma juventude que pensa de verdade, que é atuante, porque inteligente para isso eles são, nós estamos, digamos assim, pecando de alguma maneira, porque nós deixamos de contribuir para esse processo educacional. E eu sempre defendi que esse tipo de educação ela tinha que já acontecer na escola desde cedo, né? Mas por que tudo isso? Porque nós estamos falando de política pública aí, né, dessa questão. Porque eu atuei aí 16 anos nas escolas, tanto escola pública quanto privada, como professora de história, né? Então eu sou concursada no Estado, né? Sou apaixonada pela escola pública, pelos estudantes da escola pública também, mas atuei também durante 8, quase 9 anos em escola privada também, né? Então, assim, aprendi bem diversificado, isso, né? Quando se trata ali do ensino fundamental e médio, então caminhei aí por várias... Por esses... E eu também tenho uma paixão, eu acho assim que a escola pública, não tenho certeza, que a escola pública é o que nos forma enquanto pessoas humanizadas.
é um pouco contraditório falar de pessoas humanizadas, mas no mundo em que a gente vive hoje, onde tudo se transforma de uma maneira artificial, eu também, professor de história, por isso que eu já me identifico aqui. Eu trabalhei 8 anos também na escola pública como professor PSS e hoje que eu atuo na rede privada. Mas eu falo que a minha formação política, de consciência política, de consciência social, ela se deu dentro do contexto escolar da escola pública. E eu concordo plenamente quando você fala que a gente precisa trazer a política para um debate mais científico dentro da escola, porque ela ainda continua muito no senso comum, e a gente sabe que o senso comum, ele é perigoso. Perigoso no sentido ponto de que ele gera uma cultura de estereótipos, né? E esses estereótipos permeiam a sociedade, que são essas barreiras hoje para a gente chegar para um jovem aí e conversar com ele, olha, é importante você pensar no seu voto, por exemplo, né? Mas aí como fazer um jovem pensar sobre o voto se ninguém explicou para ele o que é o voto ou a importância desse voto, né? E por que votar? Eu parto sempre desse princípio, né? Pois o jovem com 16 anos ele precisa votar. Mas por que ele precisa votar? Quem é que está explicando para ele a importância daquele voto? E aí entra, né, o nosso assunto aqui, que é a política pública, né? Então aqui não se trata necessariamente de pensar a política partidária, mas sim a política na sua essência. E é legal falar isso, essa diferença de política pública e política partidária. Exatamente. O jovem ele tem muita dificuldade de entender isso? Você que está bem envolvida nesse meio? Então, aí eu saí da escola o ano passado e esse ano eu assumi enquanto coordenadora estadual da política para a juventude. É uma política pública relativamente, vamos dizer assim, nova, né? Porque nós temos o Estatuto da Juventude e o Estatuto tem só 10 anos. Então, se você pensar historicamente... Caramba, muito recente. Muito recente. E você sabe qual é a idade que abrange a política da juventude? A política da juventude? Agora eu tô fazendo pergunta para ele. Eu acredito que seja a biológica ali. Na legislação. Na legislação, quando se fala de política pública para a juventude. Dos 18 até os seus 23, 22 anos? Olha só. A política pública para a juventude se entende e está na legislação entre 15 e 29 anos. Inclusive, quando eu vou nas palestras e digo, né, gente, vocês acham que vocês já não vão ser mais jovens com que idade? Eles falam, com 20 eu já não sou mais jovem. Eu falo, não, é até 29. Eles, não, mas daí é muito velho. Ai, meu Deus, deixei de ser jovem. Ai, fiquei triste. Eu falo, galera, eu já não sou mais jovem. Ai, que notícia triste. Entendi, mas que incrível isso, dos 15 anos até os 29. Isso é muito importante de se saber, porque você aprende que com 15 anos você é adolescente e é aquilo. E acabou, né? E que, inclusive, adolescente não tem direito. Não, muito pelo contrário. Porque a criança tem direito, o jovem tem, às vezes o adolescente... Mas, na verdade, quando a gente fala de legislação, você tem ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai amparar essa criança e esse jovem até os 18 anos. Mas a partir dos 15, você já tem o Estatuto da Juventude mesmo. Que vai trabalhar com políticas públicas específicas para esse jovem. E vai até 29 anos. Por quê? Porque se entende que é uma faixa etária da população brasileira que vai estar saindo do ensino médio em busca de uma faculdade ou de um curso de técnico, ou vai estar em busca do primeiro emprego, ou vai abrir o seu negócio. E isso vai mais ou menos ali até essa faixa dos 29 anos. E vai mesmo. Né? Porque depois dos 30 já fica, agora já tô com 30, né? Agora já tenho que saber, já tenho que pensar o que eu quero pra vida. Agora tem que me virar. Apesar que eu discordo um pouco isso. Eu acho que a vida toda época é tempo de renovar, de pensar diferente, de crescer. E de se reinventar também, né? E aqui vem o papel da educação, né? Dentro desse contexto, né? Exatamente, né? Imagine, eu terminei uma graduação, né? Aqui há 2 anos atrás, que foi pedagogia, né? Então, assim, já não estava mais na faixa da juventude. A psicanálise, né? Terminei o curso da psicanálise também este ano. Então, assim, quanta coisa a gente continua estudando, né? Exatamente. Porque estudar é transformador, né? Uma vez que você pega gosto pela educação e você percebe o quanto ela vai te trazer esses benefícios. Não, mas ela vai te preparar, né? O quanto a educação te prepara para você viver. Mas quando eu falo prepara para viver, não é prepara para o outro, é preparar para si mesmo. Exatamente. Né? Para que você se sinta, né, alguém ali que tem ali uma consistência e que você tenha muito mais certeza daquilo que você quer. Né? E isso inclui política pública. Porque para você falar de política, para você discutir política, né, como eu disse, não entrando na política partidária, mas na política da sua essência,
você tem que saber do que você está falando. Exatamente. Né? Mas você falou um ponto, assim, que a educação prepara para a vida, e eu concordo muito, e que essa educação ela é para o resto da vida. Hoje até tem um termo chamado lifelong learning, né? Aprendizado para a vida inteira. E foi bem engraçado que você falou, a gente nem combinou nada, mas antes de chegar na gravação aqui, eu estava numa faculdade dando aula, eu estava falando justamente sobre o processo de aprendizagem no cérebro, que foi feito um estudo em 2012, onde mediram a aprendizagem em idosos e em jovens. Eles pegaram jovens e estavam ensinando malabares e para os idosos também. E para ver como que acontecia a aprendizagem, se isso causava efeitos no cérebro. Tirando o tempo que os jovens levaram, que eles aprenderam malabares em 2, 3 semanas, certo. E os idosos em 4 a 6 meses, as mudanças estruturais no cérebro foram praticamente as mesmas. E aí a gente vê a importância da educação, que começa numa juventude, mas que permeia como uma cultura para o resto da vida e que faz com que esse jovem se entenda como um sujeito social, né? Exatamente. Eu até vou além, sabe, Fernando? Eu te digo assim que, na verdade, a educação começa desde que a gente nasce, né? Porque nós temos ali a nossa primeira, vamos dizer assim, a primeira instituição, né, que é a família, depois a escola, mas a gente está sempre aprendendo, né, com o meio em que a gente vive. Claro que a gente sabe que quando se trata de uma questão de educação institucional, né, ela traz um outro viés, né, de comunicação, de abordagem. A gente sabe que é um preparo para esse jovem também entrar no mercado de trabalho, para ele ingressar numa faculdade. A gente sabe que existe essa vamos dizer assim, essa educação mais institucionalizada. Mas eu penso que a educação ela vai muito além disso, né? Nós estávamos conversando agora há pouco sobre isso. A educação ela transcende essas paredes da escola, né? Então, desde cedo, a criança já aprende, né? Aprende com os seus familiares, aprende com os seus coleguinhas, e ali ele está, de alguma maneira, se preenchendo, né, de informações, de conteúdo, que é um processo educacional também. E que vai dando sentido para a vida dele, né? E que vai dando né? sentido, e também pensar de que maneira isso está acontecendo, né? Porque hoje nós observamos também, entrando nessa linha que você mencionou agora, da aula que você estava aplicando, como a gente tem uma parcela de jovens com uma questão muito abalada de saúde mental, né? Exatamente. Então, assim, como eles estão recebendo essas informações? O que está acontecendo com a nossa juventude hoje, né? Que, ao mesmo tempo que ela está lotada de informações, mas ela está um pouco vazia de conhecimento. Porque o que eu faço com tanta informação que eu recebo, né? Você pega assim uma pessoa, qualquer pessoa, no nosso cotidiano, você acorda, a primeira coisa que você faz, você olha o seu celular, ali você já vê 4, 5 informações, uma informação boa, talvez, o resto danças de TikTok, de bobeira, enfim. Mas há um excesso de informação, né? E não há o gerenciamento disso. Eu penso que isso a filosofia traz muito, né? Que é a temperança, né? O meio termo, né? Eu não sou, eu sou meio defensora do jovem, sabe? Assim, eu até falo isso, né? Porque a gente fala assim, porque o jovem só quer ficar na internet, só quer... Não, mas se ele está ficando é porque algum adulto está deixando. Exatamente. E se ele também está vendo aquele conteúdo, é porque, de alguma maneira, aquilo está de fácil acesso, né? E nós somos... o ser humano, de forma geral, ele é cômodo também, né? Ele não quer sair da zona de conforto. A gente quer o conforto. Aquilo que está ali fácil na minha mão é o que eu vou fazer, né? E aquilo que me requer mais esforço físico, mental, esse eu vou procrastinar um pouquinho, vou deixar de lado. Porque a recompensa, né, ela demora para acontecer. Mas esse é o ponto que eu acho que é o essencial quando se fala de juventude. Porque a gente diz assim que tudo há uma recompensa. Exatamente. Né? Esse negócio de que a gente faz as coisas só de bom coração. Não é só de bom coração. Você pensa no que aquilo vai te gerar de retorno, né? Vai te gerar de retorno. Isso até numa amizade, isso não é egoísmo, vida, né? Isso é a vida, isso é um processo natural, né? Você se relaciona, então você faz algo de bom para o outro, você também recebe algo de bom, e assim é uma troca, seja para coisas boas ou não. Exatamente. Mas eu acho que quando a gente fala da questão da juventude, a gente percebe que é muito jogado para a juventude, porque o jovem não está buscando informação de qualidade, porque o jovem não está conseguindo mais pensar sobre o que ele quer ou não. Mas onde está a informação de qualidade? Onde nós, enquanto adultos responsáveis dessa sociedade, por essa formação, qual a nossa parcela de contribuição para isso? Exatamente. Né? E é isso que eu penso. Porque, assim, quando você adquire um conhecimento, você precisa repassá-lo para manter na sua mente. Isso é comprovado cientificamente. Mas também quando você adquire um conhecimento e você vê que alguém do seu lado precisa daquele conhecimento, isso gera uma empatia de que eu preciso passar.
Então, se há uma falha nesse sistema de juventude sobre perspectiva sobre vida, sobre qual conhecimento eu busco, qual conhecimento vai me fazer um bem, isso também tem um reflexo e uma culpa de quem transmite esse conhecimento. Certeza. E aí entra a educação humanizada, né? Uhum. Que é o que a gente estava falando, né? Porque a educação humanizada é que vai quebrar isso, né? Sim. Porque a partir do momento que você transmite o conhecimento, mas ao mesmo tempo você acolhe, eu sempre falo, né, que quando eu estava em sala de aula, eu nunca gostei do sistema de chamar o aluno por número. Eu nunca gostei disso. Terrível. Né? E antes, até um tempo atrás, isso era muito comum, né? Muito comum. Porque eu sempre falei, gente, eles não são números, eles são pessoas, são seres humanos com histórias, com vivências que eles trazem para dentro da sala de aula. E eu penso que um pouquinho que você tire da tua aula para ouvir um pouco aquele teu aluno, você ganhou. Exatamente. Né? Então, assim, a educação humanizada, ela parte desse princípio, né? De nós olharmos esses estudantes enquanto sujeito. Exatamente. Enquanto aqueles que estão trazendo as suas vivências. Exatamente. E que nem todo dia vai estar legal, e que nem todo dia eles vão estar preparados para ouvir descarregar aquele monte de conteúdo na cabeça deles. Sim. Que quando, na verdade, eles vão crescer muito mais se a gente parar 10 minutinhos e ouvir o que eles têm a dizer. Exatamente. Sabe que isso vem muito de encontro com uma tese que eu defendo. Quando eu vou falar em cursos de pedagogia sobre aprendizagem. E eu defendo que as nossas emoções, elas vêm primeiro, depois vem a nossa metodologia, depois vem a nossa didática. Às vezes o professor ele fica se preocupando tanto com a metodologia, com a didática, ou até mesmo com a informação, com o conteúdo dele, e ele esquece do aspecto emocional. E eu defendo muito hoje que até esse livro fala muito sobre isso, permissão para sentir. E ele fala justamente de criar espaços seguros para que você consiga expressar as suas emoções e os seus sentimentos. E muitas vezes a escola não é. Pelo menos quando eu lembro da época que eu estudei e eu vim de colégio público, ela não era um espaço para expressar emoção. Ela era um espaço que me lembrava muito quando eu estudei depois filosofia Foucault de vigiar e punir. Eu tenho que fazer uma prova para provar que eu sei aquilo. Se naquele momento eu não conseguir provar que eu sei aquilo, eu vou ter que ir para uma nova grade curricular. E aí lá eu vou ser disciplinado, porque vai ter uma disciplina. Mas, peraí, esse conhecimento que faz parte da minha vida? E aí quando a gente pensa assim, poxa, terminei o ensino médio, o que eu sei sobre a vida? O que eu sei sobre o vereador? O que eu sei sobre o deputado? E eu acho que a maior prova que a gente tem é a atualidade, que está mostrando como isso não deu certo. Não deu certo por quê? Porque nós nos transformamos em professores querendo fazer a diferença, porque nós não tivemos isso, e nós estamos vendo uma geração que está chegando com uma saúde mental muito fragilizada. Exatamente. O que está mostrando, eu vejo que a questão da saúde mental do jovem é algo que tem que ser urgentemente parado para olhar. Porque assim, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Fingir que não está acontecendo, fingir que é natural um jovem ficar dentro do seu quarto por horas, por dias, sem um convívio familiar, sem só sair do quarto para pegar comida e voltar lá para dentro. Sem convívio social, Sem convívio social. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para isso. Né? E aí entra o que nós estávamos falando sobre a política pública, sobre a importância da gente pensar enquanto Estado, enquanto sociedade, né? Enquanto comunidade escolar, de que maneira nós vamos trabalhar com essa juventude, porque a gente não pode só botar a culpa neles. Sim. Né? A gente não pode dizer, o jovem não quer isso, o jovem não quer aquilo. Não, gente. É nossa responsabilidade. Hoje, como que uma família ou um jovem que esteja em um momento delicado de saúde mental, como você mencionou, ele pode procurar essa ajuda? O que hoje existe? Então, normalmente, existe a rede de proteção da própria escola, né? Existe uma rede de proteção, mas hoje ele pode buscar os programas que são, vamos falar de uma forma clara, o posto de saúde. Entendi. Perto da casa dele, né? Que tem os programas para saúde mental. O posto de saúde mesmo mais próximo, ele já consegue começar ali um atendimento. Nossa, e é muito importante falar sobre isso, porque até na nossa educação de cultura, o posto de saúde é só para ver quando eu tô com uma gripe, quando eu tô com uma dor ali, e não a minha saúde mental. Então o jovem ele pode procurar, a família pode procurar o posto de saúde para ter essa ajuda da saúde mental. Sim, para ver ali naquele posto de saúde qual a rede de apoio naquela comunidade, ali naquela região, que ele pode estar buscando essa informação e buscando atendimento, né? Nossa, essa informação é valiosíssima, né? Ela vai muito de encontro com... Recentemente eu li um livro do Mark Seligman, ele é um dos grandes nomes da psicologia positiva, e lá no meio desse livro ele apresenta uma pesquisa que foi feita no meio da pandemia,
onde eles mediram a expectativa em que uma pessoa vive um episódio depressivo na sua vida. E, naturalmente, uma pessoa viveria o seu primeiro episódio depressivo com os seus 29 anos. Olha que legal que bate com a idade que você está falando. Com a idade. Né? Por que com 29 anos? Porque era geralmente a idade que as pessoas perdiam seus pais nessa época, então o luto gerava um episódio depressivo. Porém, os estudos recentes apresentam que a expectativa agora de probabilidade de uma pessoa passar pelo seu primeiro episódio depressivo é entre os seus 14 e 19 anos. E a gente vê isso muito, muito forte, muito... Não, Só que a cultura fala que é frescura, né? Não é. Infelizmente. Mas é porque você, como professor de história, né, sabe muito bem. São crenças que vão colocando na sociedade, são padrões culturais, né? Por exemplo, eu posso falar isso enquanto psicanalista. Enquanto você atende 5 mulheres, você atende um homem. Por quê? Porque homem não busca psicanálise, homem não busca cuidar da saúde mental, porque isso homem é frescura, não pode chorar, porque homem não pode chorar, porque esse homem é afeminado, porque aí já vem todo aquele estereótipo, todo aquele preconceito. Isso fortalece ainda mais as diferenças, principalmente muito mais relativo à questão de gênero, né? Com certeza, muito mais, né? Essa pauta também, né, que é falar sobre a questão de gênero, né? Quanto isso é importante nós debatermos e levarmos isso para dentro da escola. Sim. Né? Falar mais sobre isso na escola, criar redes de proteção dentro da própria escola. Então, assim, são todos projetos, são todos avanços que a política pública tem que caminhar. Ela tem que caminhar para isso. Porque a gente precisa olhar para a saúde mental desse jovem, a gente precisa olhar para a questão da violência de gênero, mas olhar de verdade. E essa violência de gênero dentro hoje da juventude, como que está esse panorama? Então, quando você fala de violência de gênero, primeiro assim que a gente primeiro começa a fazer uma reflexão sobre o que é, né? A questão, o que é gênero, né? Já começa aí. Ótimo, acho excelente. A gente começa a pensar sobre isso, porque a gente ouve muito por aí, né, um termo assim, né, ideologia de gênero, mas não existe ideologia de gênero, né? Esse termo não é científico, não é acadêmico, porque não é uma ideologia. Né? Não se é um estereótipo que se criou, exatamente, não existe ideologia, né? Existe o estudo de gênero. Então, quando você se embasa no estudo de gênero, que está pautado, né, nessas pensadoras acadêmicas que trazem essa discussão dos papéis, né, que foram embutidos ali para homens e mulheres, ou sexo feminino e sexo masculino, você abre um leque de debate. Mas, ao estudar isso, ao levar essa reflexão para esses jovens, é ali que você começa a fazer com que eles compreendam que a violência de gênero acontece. Ou seja, a violência contra a mulher, que está pautada, ou seja, que está, né, respaldada pela estrutura patriarcal, machista, estrutural que vem ao longo do tempo na nossa sociedade. Mas aí, ainda mais avançando essa discussão, quando você começa a mostrar num debate com a juventude o que é essa violência na prática, você percebe o quanto eles estão longe da realidade da informação. Mas percebe o quanto eles estão perto de viver a violência. Entende? Então, há uma lacuna entre aquilo que eles estão vivendo na prática, que muitas vezes é a violência, e o conhecimento de fato do que é a violência de gênero, como ela chega perto de você. E mais, né? Que essa violência ela acontece o tempo todo de forma velada. Mas que a gente já normalizou, né? Já colocou como algo natural. Então, você pegar um grupo de jovens, como eu faço, né? Palestras nas escolas, e aí você pega lá um grupo de 100 alunos, de 100 estudantes. E você percebe que, né, você tem ali metade, por exemplo, de meninas. E elas começam a perceber que aquilo que elas estão vivendo já é uma violência aos 14 anos. E elas nunca pensaram que aquilo poderia ser uma violência. Entendi. Mostra o quanto o nosso papel de educador, de professor, de professora, Estado, quanto a gente tem que trabalhar em conjunto para fazer essa rede de proteção. E me chama muita atenção quando você fala dessa violência velada. Hoje eu coordeno o desenvolvimento socioemocional de crianças dentro do contexto escolar. Né? E essas habilidades, como que elas se desenvolvem social e emocionalmente. E quando toca no assunto comunicação não violenta, é um assunto extremamente delicado, porque às vezes a maneira como o pai trata a mãe é uma comunicação violenta. Sim. Né? E aí entra muito nesse aspecto que você falou, dessa violência velada. Ela acontece o tempo todo, né? Acontece. A gente até fala assim, eu estudo gênero, e a gente fala assim, que não existe mulher
que nunca sofreu um tipo de violência. A gente diz assim, mas a mulher diz, mas eu nunca sofri violência. É porque ela tem aquele padrão de que a violência é levar um tapa, né, ser xingada. É física, né? É exatamente uma coisa mais assim, mais agressiva. E aí quando a gente começa a mostrar as pequenas violências, ela fala, mas isso eu já vivi. Isso daí eu já passei. Aí isso é violência. Né? Um caso, por exemplo, de uma moça que nós estávamos conversando um dia, e ela falou para mim que ela foi fazer uma entrevista de emprego e ela acabou, não foi contratada, e soube depois assim, porque era uma mulher também que fez a entrevista com ela, né? E depois aí o dono do local disse que não ia contratar porque ela não tinha tido filho ainda. Então, ela era mulher, não tinha filho, então a chance dela engravidar estando trabalhando ali, isso é uma violência. Isso é uma violência. Isso é uma violência velada, porque você já fez uma violência de gênero. Então, porque ela é mulher, porque ela pode engravidar, então ela não tem mais aquela vaga de emprego. Quanto esses jovens, e eu vou falar esses jovens porque não é uma luta só da mulher, né? Deve ser uma luta dos homens também. E me revolta muito, principalmente quando eu ia dar aula de filosofia, quando a gente tocava ali em Simone de Beauvoir, falava sobre o feminismo e colocava o machismo como antagonista, e não tem nada a ver. É bem isso mesmo, né? Porque costuma se colocar, né? É o machismo contra o feminismo. Não são, um não é contra o outro, porque machismo é uma condição cultural, estrutural que está pautada nessa sociedade, né? Que está aqui. E o feminismo é uma luta por igualdade de direitos, né? Entendi. É uma luta civil, é uma luta por igualdade civil, uma igualdade de direitos. Então, assim, são dois pontos totalmente opostos. Porque o machismo não é uma luta por direitos. Inclusive, os jovens homens devem, né, estar junto nessas políticas públicas. Com certeza, até porque não se transforma uma sociedade só por homens ou só por mulheres, né? Nós sabemos... Eu acho essa fala super pertinente. Pode repetir que a gente vai fazer um corte disso. Até porque não se transforma uma sociedade só por homens ou só por mulheres, né? Nós sabemos que é em conjunto, né? Nós somos cidadãos e cidadãs que nós temos que pensar e agir com responsabilidade, com ética, com moral, pensar que nós temos uma Constituição, né? Pensar que por mais que você não concorde com algo, né, existe lei, e quem dera se não existisse. Aliás, nós mulheres gostaríamos que não existisse lei, falando lei do feminicídio, a lei Maria da Penha, porque se não existissem essas leis, poderia ser que não existisse a violência. Então veja como isso cabe uma reflexão. Se nós temos que criar leis para combater a violência, mostra que a violência existe. E nós queríamos viver uma sociedade onde ela não existisse. Onde tem fumaça, tem fogo. E que não precisasse de lei, porque nós seríamos respeitadas naturalmente. Né? Mas, infelizmente, o Brasil precisa... É necessário esse contrato social. É necessário, né? Para que se enfrente isso e que se tenha uma mudança de cultura. Mudança de cultura. E aonde não há mudança de cultura, amplia-se o número de leis. O rigor da lei vem em cima. E por isso vem a educação. Exatamente. Né? Então, se eu quero combater tudo isso, eu preciso começar com a educação. Mas, às vezes, ela não é vista como a primazia para tudo isso, né? Ela é a última instância. Então, primeiro espera-se ocorrer algo de ruim a alguém para depois tentar, quando entra, né, com uma medida socioeducativa. É o que a gente chama de... que é a parte mais importante, eu considero ainda da política, que é a política preventiva, né? Que são aquelas ações que são criadas para evitar chegue a tal ponto. Que chegue àquele ponto, né? Para que aquela lei precise ser cumprida. Né? Então, são as políticas de prevenção. E que a escola é um canal de política de prevenção. Se você pegar a própria Lei Maria da Penha, ela vai trazer, né, as instituições, a escola. Tanto que nós temos uma lei estadual aqui de 2015 que se chama Maria da Penha vai à escola. Não sabia dessa lei. E essa lei, na verdade, ela deveria estar sendo contemplada nos planos de trabalho dos professores da área de humanas. Porque é nessa semana, que ali no mês de março, onde as escolas devem parar, fazer uma reflexão, trabalhos, palestras, todos voltados para o combate, né? Para a conscientização, vamos dizer assim, né, da violência de gênero e o combate à violência. E essas políticas públicas, para elas terem eficácia, vamos dizer assim, é a sociedade como um todo que tem que abraçar. Entendi. Homens e mulheres. Entendi. Porque não tem como você combater algo. E, aliás, o homem faz parte desse processo. Sim. Não tem como. Sim. Né? Não existe essa questão de... Todo homem teve uma mãe, né? Falar de feminicídio ou falar de violência contra a mulher só para a mulher. Sim. Nós precisamos fazer com que esses homens mudem o seu padrão de comportamento. Nós precisamos fazer com que ele se conscientize. Né? E acredite,
Existe muito homem que comete violência, mas na cabeça dele ele acha Ele não que tem aquilo... noção, ele não tem ciência daquilo. Não, porque ele não aprendeu. Ele aprendeu dentro da casa dele que aquilo era normal, que aquilo era natural. Mas e se a gente pega, por exemplo, no histórico brasileiro a respeito da educação, né? Que até o início do século XX a gente tem uma alta taxa de analfabetos, de desistentes da escola, né? Por muito tempo a escola ela passou a ser tecnicista apenas para formar mão de obra e não para conscientizar e não para gerar cultura. Esse resultado hoje é uma herança que permeia, né, o Brasil há muito tempo, né? A gente precisa ainda, né, buscar mais mecanismos, buscar mais formas, abrir mais portas de conhecimento, eu falo, que é trazer a reflexão, né? Quando se trata do jovem, não adianta você levar nada para o jovem, digamos, e empurrar a goela abaixo. Dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu parto do princípio da reflexão. Por que é que você não pode fazer isso? Entendi. Por que é que você não pode estar nesse lugar? Por que isso não é bom para você? E quando a gente fala disso, né, dessa história, né, ou desse histórico do Brasil, que nunca trouxe, né, nunca trouxe no seu contexto a educação como protagonista, isso faz com que, mais uma vez, a educação tenha um papel importante. Porque é através dela que nós vamos mudar isso. E que é para ontem que a gente precisa. E que é para ontem, né? Então, assim, a educação, ela, como eu disse no início, ela é a parte fundamental para a mudança de pensamento, para que a gente construa nesses jovens base o suficiente para que eles se tornem esse cidadão crítico, pensante, que tenha sua autonomia, que seja protagonista. Porque não adianta a gente só falar assim, o jovem protagonista e tal. Mas quais os mecanismos que nós estamos dando para esse jovem para que ele seja protagonista? Uma política pública eficaz, uma escola de qualidade, uma educação de qualidade, né, ou uma escola de qualidade, uma sociedade que o acolha, né, equipamentos para a saúde mental desse jovem. O que seriam esses equipamentos? Por exemplo, nós temos no estado 28 centros da juventude. Os centros da juventude, né, eles são espaços de convívio entre os jovens. Né? Então, os jovens eles saem da escola, eles não são obrigados a frequentar o centro da juventude. Aqui em Curitiba nós temos 2. Mas assim, para quem está assistindo aí, a estrutura dele é parecida com uma escola. Entendi. Tá? Então ele tem lá o centro quadras, da juventude, né? Mas ele chama Centro da Juventude. Tá. Então ele tem quadras, ele tem salas para curso, ele tem auditório, mas ele não é uma atividade obrigatória. Então assim, o jovem não precisa se matricular. Ele pode apenas ir lá, passar o dia e ir embora. Esses espaços, eles são fundamentais para a saúde mental do jovem. E por quê? Porque dentro desses espaços, o jovem, ele sai daquele padrão escolar da obrigatoriedade e ele chega lá como um agente de transformação. Porque ele é convidado a participar dos projetos de maneira ativa. Inclusive, a metodologia aplicada é de Paulo Freire. Que legal. Né? Então, é a participação mesmo do jovem, é ele como protagonista. Entendi. Né? Nós temos, por exemplo, o Bolsa Gente Cidadania, que é uma política pública, que o jovem que frequenta aquele centro apresenta um projeto, ele desenvolve esse projeto e ainda recebe. Esse é mais para jovem, que são jovens em situação de vulnerabilidade. E ele apresenta esse projeto, executa esse projeto no Centro da Juventude com outros jovens. Sim. E ele ainda recebe uma bolsa, um auxílio. Incrível. Um auxílio no final do mês e durante todos os meses do curso. Então, é uma maneira dele falar assim, Silvia, mas isso tem a ver com a saúde mental? Tem. Porque esse jovem está ocupando a cabeça dele com algo bom. Ele tá, então, assim, quando a gente fala saúde mental, não é necessariamente que ele tem que estar dentro da sala de um psicólogo. Até porque tem aquele ditado que fala, né, cabeça vazia, mente vazia, oficina do diabo, né? Lembra que nós falamos das políticas preventivas? Sim. Esses espaços são políticas preventivas. Para que ele não precise ir para dentro de um consultório, para que ele não chegue na escola com os braços cortados. Como a gente vê muito jovem. E esses centros, eles possuem psicólogos? O centro ele foi construído pelo Estado, mas ele é mantido pelas prefeituras, né, desses municípios. O que nós queremos, né, inclusive, é que amplie-se, né, esses centros, para que nós tenhamos mais centros da juventude. Mas além dos centros da juventude, nós temos os projetos que estão rodando o Estado, né? Como, por exemplo, agora nós estamos iniciando um projeto um curso de capacitação para jovens, jovens que
já estão ali com 18, 19 anos, que eles já vendem alguma coisa, empreendem de alguma maneira, mas que eles precisam agora organizar isso. Que legal. Então, eles podem estar se inscrevendo para estar participando desses cursos, e esse curso vai fazer com que ele consiga estruturar isso em forma de negócio, de fato, sabe? Que bacana. Que ele saia daquela informalidade. Como que a gente pode fazer para ajudar esse jovem nesse sentido? Então, são vários projetos que o Estado traz, né? E tudo pautado no Estatuto da Juventude, né? Que legal. Esse Estatuto da Juventude, ele é fantástico. Devia ter trazido um aqui para mostrar para vocês. Mas o Estatuto da Juventude, ele, inclusive, ele foi conquistado pelos jovens. Porque há 10 anos atrás, os jovens foram para as ruas, inclusive. Para quem aí é um pouquinho mais velho vai lembrar disso. Por conta do passe livre, né? Porque eles queriam a passagem e tal. Me denunciei que eu sou velho pela segunda vez. Ele já disse. Já sei que ele tem mais de 29. Então, eles vão para a rua, eles vão começar a questionar os movimentos estudantis, os grêmios estudantis, né, a União dos Estudantes. Enfim, todos aqueles movimentos de estudantes que eles se juntam para lutar pelos direitos dessa juventude. E ali percebe-se, opa, peraí, tem uma juventude no país. Tem uma juventude pensante, ativa e que sabe também dos seus direitos. E que está ali lutando. Mas o que nós queremos hoje, enquanto política pública? É que essas pautas, elas saiam... que elas permaneçam dentro da juventude estudantil, mas que elas transcendam, que elas saiam também disso, que elas cheguem no jovem que está lá na periferia, que não está no movimento estudantil, mas que de alguma maneira ele precisa saber dos seus direitos. Ele precisa saber que ele tem direito. Ele precisa saber que ele faz o cadastro dele no Cade Único e ele tem alguns benefícios, que ele tem o ID Jovem, que ele tem, né, que é o ID Jovem, que é uma carteirinha que ele vai criar a partir do Cade Único, do cadastro dele, que ele tem direito à passagem de ônibus gratuita pela interestadual, que ele tem direito a fazer inscrição no vestibular com isenção. Então, quanta coisa esse jovem, ele já tem... Dá uma perspectiva para a vida maior do que... Mas que ele nem sabe. Ele nem sabe que ele tem... Sabe que tudo isso que você está me falando está me lembrando quando a gente estuda Immanuel Kant, e ele tem aquele termo lá, o Auficlerum, que vai falar sobre a maioridade. E ele já no século XVIII vai falar que a maioridade é quando você consegue usar a sua intelectualidade dentro da sua vida, né? Quando você não depende de alguém, você sai da menoridade. E tudo isso que você está me falando me lembra muito, porque o meu começo de carreira na educação, porque eu pegava escolas da periferia, e eu achava um absurdo quando eu ouvia falar em meritocracia, mas eu olhava para o jovem que estava lá e não tinha nenhuma perspectiva e que era totalmente diferente para ele mesmo. Eu também, sendo de escola pública, falar de meritocracia para ele e para mim, porque eu tinha um pai que trabalhava numa indústria, era mecânico industrial, né? Minha mãe dona de casa, eu estudava no colégio público ali perto, mas eu tinha contato com pessoas no meu meio social, na igreja e tal, que me davam uma perspectiva. Mas o jovem de quando eu comecei a dar aula lá na escola da periferia, que eu via que ele não tinha uma família, tinha uma família disfuncional, né? Uma família disfuncional, não tinha um incentivo a nenhum tipo de contexto. Como que esse jovem vai ser protagonista, né? E esse eu acho que é a grande barreira que a gente tem, porque a gente quer que, como você falou, que o jovem seja protagonista, mas eu não apresento para ele um teatro, para ele, né, para ele atuar na vida dele. Ele vai ser protagonista onde? Aí ele acaba sendo protagonista no tráfico. Aí ele acaba sendo protagonista indo para o mundo do crime, porque é o único, muitas vezes, o caminho que foi apresentado para ele. Então, é aí que as políticas públicas entram, é aí que a educação entra, é aí que essa rede entra para mostrar para o jovem e dizer, olha, nós temos outras oportunidades. Sabe? Então, é muito triste. Existe um outro mundo. Existe um outro mundo. É muito triste a gente pensar isso, né? Que nós perdemos o jovem para o mundo do crime, para o mundo das drogas, né? Que nós, enquanto professores, não conseguimos segurar aquele jovem ali, mas o traficante conseguiu. Consegue. Então, assim, é muito triste pensar isso. E é muito triste. Você deve ter vivido isso também, eu vivi, de você perder um aluno para o tráfico. Terrível. É muito triste. Nós vamos começar agora, nós fizemos uma parceria, até a política da juventude, que é a qual eu coordeno no Estado, ela está dentro de uma secretaria do governo, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família. Então, nós temos várias secretarias, porque a política da juventude é o que a gente chama de política transversal, ou seja, ela passa
pela saúde, pela educação, pela segurança. Então, ela caminha dentro do Estado. E nesse momento, inclusive hoje pela manhã, a gente fez uma reunião que nós vamos iniciar um projeto piloto, que é uma parceria da secretaria a qual eu atuo, que é a SEDEF, junto com a CESP, que é a Secretaria de Segurança Pública, e junto com a CIED, né, a Secretaria de Educação, e que nesse momento ali, a gente está em parceria com o Núcleo Regional de Curitiba, né, com a Laura e o Joel, o Joel é um cara incrível. Que cuidam ali do núcleo. Adoro o Joel. E esse projeto piloto, que nós vamos iniciar em 5 escolas aqui da região de Curitiba, ainda esse ano, ele é justamente isso. É para a gente discutir na escola, discutir, né, no bom sentido, na escola, o que é droga? O que de fato é droga? Por que os jovens estão tão voltados para o narguile, estão tão voltados para o cigarro eletrônico, para o corote, né? Que é tão comum a gente ver isso na saída da escola, na entrada. Então, assim, por que a bebida alcoólica tá sendo mais atrativa? Por que o cigarro eletrônico está sendo mais atrativo? Então, assim, levar essa discussão para dentro da escola, né, como projeto, que é essa nossa proposta, para que a gente consiga perceber desse jovem aquilo que a gente conversamos agora há pouco. Não é falar você está usando, mas é por que é que você está usando. Por que é que você, quando você consegue o dinheiro, você está gastando seu dinheiro com isso? Né? O que nós... isso é uma prioridade na sua vida, né? Porque se ele ganha um dinheiro e é a primeira coisa que ele gasta, são coisas caras. E, por exemplo, o cigarro eletrônico, né? Caríssimo, que é proibido e é caro né? E é um valor... Assim, e como é que o jovem está tendo acesso a isso, né? E a gente vê jovens que teoricamente, é pesado para eles comprarem, né? Mas quem que tá financiando ou quem está deixando aquilo chegar na mão desse jovem? E de onde vem o propósito desse jovem, né? Qual que é o propósito da vida dele? Exatamente. Então, assim, sabe assim, a gente parece que vem chegando cada vez mais coisas para tirar o jovem, né? Da gente. E nós temos que, eu sempre falo para as famílias, quando eu dou palestra, que quando um pai, uma mãe ou o tutor não quer ouvir o seu filho, tem aqui um mundo que quer ouvir ele. Exatamente. Só que esse mundo aqui está ensinando para o jovem, como você falou, tá com ansiedade? Não precisa conversar com a sua mãe, não precisa conversar com o seu pai. Compra um pod. Compra um pod. Ou vai lá no banheiro, pega a gilete do seu pai, corte o braço. Coloca uma blusa, vai escondido para a escola. Toda vez que você ficar ansioso, ansiosa, faça isso. Então, tudo isso que você está me falando, adoro artigo científico, sabe? A minha vida eu tenho um vício de ler artigo científico. E em 2018 foi feita uma pesquisa que foi publicada na Nature, que eles mediram o cérebro de crianças que nasceram em lares saudáveis, tá, com afetividade, e de crianças que cresceram em orfanatos e que não foram adotadas, mas que tiveram momentos de muita hostilidade na vida. E a gente tem, Silvia, uma parte aqui do nosso cérebro, esse pontinho aqui, que é chamado de amígdala. E ela é como se fosse nosso botão de emergência quando vai ter um incêndio. Então, ela tem um poder tão forte, essa pequena parte do cérebro, de justamente bloquear outras partes do nosso cérebro para tomar decisões inteligentes e conscientes. Quando você está num estado de muito pânico e de medo, a amígdala ela consegue fazer um sequestro límbico, que até tem um autor chamado Daniel Goleman que fala sobre isso, e ela toma 3 ações: lutar, fugir ou, né, paralisar. E aí foi feito um estudo acompanhando o desenvolvimento cerebral da amígdala dessas crianças de lares típicos e de crianças que cresceram no orfanato com memórias de momentos de hostilidade. E foi visto que essas crianças que cresceram dentro da hostilidade, elas tinham uma amígdala maior e, consequentemente, uma sensibilidade maior a qualquer situação que colocasse elas em perigo e para agir de maneira violenta. Então a gente pensa assim, nesse jovem que precisa desse acompanhamento, que precisa desse amparo, e quando não tem esse amparo, né, familiar, precisa encontrar a política pública, mas muitas vezes ele está lá escondido e ele não encontra, né? E ele precisa que alguém vá lá, né? A gente fala que a política pública, na verdade, ela tem que chegar até as pessoas, né? Esse é o nosso papel enquanto Estado, né? É fazer com que a política pública chegue. Mas eu acho que é importante a gente, agora que está falando disso, pensar o que é a política pública mesmo, né? Assim, o que é na prática, né? Porque a política pública é toda aquela ação, né? Toda aquela demanda
que nós temos dentro de uma sociedade, ou seja, tudo aquilo que acontece dentro de uma sociedade, e de que maneira nós vamos fazer para que aquilo que o Estado, ou de que maneira o Estado pode interferir na vida das pessoas de maneira positiva. Então, as políticas públicas são ações que visam a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Então, as políticas públicas, elas são essenciais. É através das políticas públicas que nós melhoramos a educação, que nós melhoramos a saúde, que nós melhoramos o transporte público, ou seja, são as políticas públicas que são aplicadas. E elas estão respaldadas em contextos legais, né? Então, não se cria política pública do nada e do jeito que eu acho que tem que ser. Acordei e pensei nisso. Acordei e pensei, isso vou fazer. Não, você tem que ter, como você mesmo disse, né? Eu gosto de artigo científico, né? Eu falo que o nosso trabalho é pautado na legislação, né? A política pública tem que ser pautado na legislação. E sempre lembrando que a legislação é para todos. E ela tem que estar de acordo ali, a política ela tem que pública estar de acordo. Mas essa parte eu acho que é a mais importante. É para todos. A política pública, eu não posso construir ela pensando só em mim. Ou numa só, maioria. Né? Ou no meio em que eu vivo. A política pública, ela tem que atingir o maior número de pessoas possíveis. E principalmente aquelas que mais precisam da política pública. Né? Porque muitos ainda vão recorrer para empresas privadas, né? Para saúde e tal. Mas a maior parcela da população não tem acesso. E vai encontrar recursos. E ela precisa da política pública, né? Ela precisa da ação do Estado. Até porque é muito fácil criticar o jovem que acaba entrando no mundo das drogas, mas eu tendo acesso, por exemplo, ao psicólogo, né? Exatamente. Quando você tem acesso, fica mais fácil, né? Então, não dá pra gente dizer que todo mundo tá na lei somos todos iguais, mas na prática, dentro de uma sociedade, nós não somos, né? Eu não posso dizer que eu vou sofrer o mesmo tipo de violência que uma mulher negra, periférica, homossexual, né? A gente pega a própria Crenshaw que vai falar sobre isso, né? Sobre a interseccionalidade, né? A mulher já sofre preconceito por ser mulher, aí ela sofre quando ela é mulher e negra, aí quando ela é mulher, negra e homossexual, aí ela é mulher, negra, homossexual e periférica. Sim. Olha quantos rótulos quantas violências. Marcas, né, e violências. Então eu não vou sofrer a mesma violência que ela. Mas eu não tenho que me colocar num lugar de privilégio, eu tenho que me colocar num lugar de que luta também para que todas nós tenhamos paz. Para que vem a ideia de equidade, né? Equidade. Para que todas tenham o mesmo direito. Né? Então, quando a gente fala da juventude, eu sempre falo que não existe a juventude do Paraná. Existe as juventudes do Paraná. Porque eu tenho que lidar... Que interessante isso. Porque eu tenho o jovem, desde o jovem de uma classe, como você mesmo falou, né? Que teve uma condição melhor, que teve uma educação melhor, que teve condições no seu contraturno de fazer um curso de inglês, que teve condição, que teve uma família mais estruturada. Mas eu estou falando também do jovem negro, da periferia. Eu estou falando do jovem órfão do feminicídio. Da criança que muitas vezes eu vi que me partiu o coração, que ia para a escola para se alimentar. E como a gente tem isso, né? E como a gente tem. Então, assim, vamos mais a fundo. Eu ouvi já de jovens assim, e muito triste isso, né? Gostaria que isso não fosse uma realidade, mas de jovens que falaram para mim assim, olha, professora, eu venho para a escola, na verdade, para eu não ver meu pai bater na minha mãe em casa. Eu venho para a escola, professora, porque você aceitou que eu sou homossexual. Você teve um olhar diferente para mim. Aqui na escola eu estou me sentindo melhor, em outros lugares eu não sou aceita. Sabe que isso está assim, muito dentro da prática, né, de quem atua. Então, assim, você lida com uma juventude muito diversa. Então, quando a gente fala de pensar em política pública para essa juventude, é nesse sentido. É olhar para essas juventudes. Tem o jovem rural, né, o jovem que caminha quilômetros para chegar na escola, né, na área rural. Então, o jovem que tem acesso à internet e o jovem que não tem, que é uma grande parcela. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote e dizer, vamos criar política pública para o jovem. Não, tem como. Nós vamos criar para as juventudes, porque as juventudes são diferentes, né? Elas são diferentes. Então, a gente tem que ter um olhar mais amplo para isso. E é muito engraçado, né? Porque
a escola, às vezes, é o primeiro contato que esse jovem tem para ter uma política pública para ajudar ele, né? Sim. Você falando sobre esse jovem que vai para a escola para não ver o pai batendo na mãe, nossa, me passou um filme na cabeça aqui E agora. jovens que vão para a escola para não sofrer violência sexual, né? Exatamente, me passou um filme na cabeça agora. Foi o ano de 2014, eu dava aula também numa escola de periferia. Eu tinha um aluno que eu me dava super bem com ele. E num dia ele não estava muito legal, acabei chamando a atenção dele, e ele veio para cima para me agredir. E a situação ficou bem pesada, eu fiquei irritado, saí da sala de aula e eu não conformado que aquele jovem aquele dia fez aquilo, né? E eu não me esqueço da cena que depois veio a patrulha muito presente, foi na escola, tava conversando com o diretor, a patrulha, e me deu um start na cabeça, não sei o que aconteceu, Silvia, que me deu um start assim, de olhar para ele, do lado da mãe dele e perguntar assim, tá tudo bem com você, entre você e o teu pai? Quando eu falei isso, aquele menino Pronto. Pá, começou a chorar. E aí a mãe segurou na mão dele e ele, tipo, querendo falar, a mãe segurando. Daí ele falou, não, mãe, eu preciso falar. E aí ele contando que na noite anterior ele havia brigado com o pai dele porque ele já não aguentava mais ver o pai dele fechar o bar, subir no sobrado que eles moravam e, né, agredir a mãe fisicamente. E não só dessa forma. E isso se refletiu ali na escola, né? Então, até fico emocionado de falar isso, porque é uma realidade, mas que às vezes a gente está colocando uma peneira, né? Nesse sol aí. Exatamente, né? A gente não quer enxergar a realidade, né? A gente não quer enxergar o que tem por trás de tudo isso, né? E eu não falo que não é nem colocar, né, vitimizar né, essas pessoas, não é uma questão de vitimizar, mas é de enxergar a realidade mesmo, né? O que tem por trás da juventude, né? O que está por trás da juventude, né? Existe, que tipo de estrutura está por trás? Então, assim, como que nós vamos, de que maneira nós podemos contribuir para que esse jovem, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de questões que muitas vezes a gente não vai conseguir resolver. Uhum. Mas de que maneira nós vamos fazer com que esse jovem perceba que é através da educação que ele vai ser transformador de realidades, que ele vai ser transformador de vidas, inclusive da própria. Né? É através da educação. E que da dele ele vai querer transformar dos outros, né? E da dele ele vai transformar dos outros. Por isso que a gente fala que professor é muito sonhador, né? Uhum. Porque a gente aprende a ser sonhador mesmo, né? E a gente quer transformar a vida dos outros, né, mediante a nossa vida. Eu não sei pra você, mas quando eu falei para as pessoas que estavam ao meu redor que eu ia me formar em história, que eu ia ser professor de história, todo mundo torce o nariz, entendeu? O que você quer com história? Professor só sofre. E assim, foi a melhor escolha da minha vida. Né? Então a gente transforma a nossa vida para transformar a vida das outras pessoas, né? Às vezes alguém fala assim, você queria ser outra coisa? Eu falo, olha, eu gosto muito da psicologia e gosto muito do direito. Eu falo, mas eu sou apaixonada por história, eu sou apaixonada pela educação. Né? Então, assim, eu falo que um dos melhores momentos ali, agora trabalhando, né, dentro do Palácio das Araucárias, eu falo que um dos melhores momentos é quando eu saio de dentro do palácio e vou palestrar para o jovem, vou ter contato com eles, porque daí, né, eu falo, eu vou ter contato com eles, né, lembro um pouquinho daquele calor da sala de aula que eu sinto falta. Sim. De estar com eles, de sorrir com eles, de ouvir aquelas histórias, né? De alguma maneira eu poder acolhê-los. E disso abriu esse universo que você está vivendo hoje, Exatamente, né? Foi a partir disso, né? Porque antes de eu sair da escola, né? Eu tinha iniciado também enquanto coordenadora da área de humanas, né? Da Escola do Paraná Integral. Uhum. Então, dentro desse processo ali, aí veio esse convite, né? Não... Né, vamos vir para a política da juventude, acho que tem tudo a ver com você, com o trabalho que você já desenvolve. E eu achei muito legal nós, enquanto professores, ocupando esses espaços, sabe? Com esse olhar que nós temos. Sim. Então, mostra de alguma maneira também que o Estado como um todo, né, independente de governo, mas falando política de Estado, ele é sensível à causa também da educação, né? Vamos colocar alguém da educação que tem um olhar que já trabalha com o jovem e que pode de alguma maneira... Que esteve ali no chão de sala, né? Exatamente, que estava lá na sala de aula, que conhece essa juventude um pouco mais de perto. Vamos trazer, porque pode contribuir para que essas políticas públicas se desenvolvam de maneira mais, né, mais eficiente, né? Que amplie-se. Então, assim, foi muito legal, sabe, esse trabalho que eu venho desenvolvendo ali, eu estou gostando muito, sabe? Estou aprendendo muito, estou compartilhando, né, histórias e vivências, porque antes meu mundinho era dentro da educação, mas dentro da escola e dentro de Curitiba. E agora eu viajo o estado todo, né? Até o Brasil, você estava comentando, Até o Brasil, né? Das conferências que estão acontecendo por aí, Isso, exatamente, né? Fazer com que o jovem entenda, né, que a política pública
Está ali para trabalhar a favor dele. Isso é muito legal, sabe? E qual é o papel dessas conferências que eu tenho visto, né? Você sempre envolvida, Isso, municipal, como que funciona porque isso? assim, né? Nós temos várias formas de democracia, né? Assim, de expor a democracia, ou seja, de concretizar a democracia. O voto é uma delas. E as conferências é outra forma. Porque as conferências, elas são momentos onde aquele público específico, nesse caso vamos aqui falar das conferências para a juventude, que são momentos onde as diversas juventudes, essas que nós comentamos agora há pouco, elas têm voz, elas podem expor aquilo que elas precisam. Como que o Estado pode trabalhar, o Estado e governo federal podem trabalhar através das demandas trazidas pelos jovens. Porque nós trabalhamos com um plano estadual, né? Tem o Plano Estadual da Juventude. Então, o Plano Estadual da Juventude, que o nosso vai até 2026, o que está em vigor, são políticas públicas, são projetos que nós vamos trabalhando ali e que são pautados também nas demandas vindas da própria juventude. Então, as conferências acontecem na sua etapa municipal, ou seja, os municípios... Isso está acontecendo em todo o Brasil, tá? Não é só no nosso estado. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. É muito jovem. É muito jovem. Então, acontecem as etapas municipais, né? Onde esses jovens daquelas cidades... Desde cidade grande do Paraná, cidade bem pequenininha, esses jovens se reuniram, conversaram, debateram e montaram propostas. Essas propostas estão vindo para nós agora e nós fazemos aí um compilado de tudo isso, uma organização dessas propostas e levamos para a Conferência Estadual, que acontece agora dia 26 e 27 de outubro na Universidade Federal do Paraná. Que legal. Então, esses jovens de todo o estado vêm para a Conferência Estadual. E depois tudo o que é votado ali pelos delegados. Delegado que eu falo não é delegado de polícia, né? Entendi. Esse é o termo que é utilizado para aqueles que têm poder de voto. Os jovens que têm poder de voto, né? Então, esses delegados votam essas propostas e ali também são eleitos na conferência estadual os delegados que irão para a conferência lá em Brasília. Que daí vai reunir tudo desde o município, daí traz estado... tudo aquilo, toda aquela discussão que veio desde o município... E aquilo é levado para o governo federal, que traz daí o embasamento para a criação de políticas públicas para a juventude, porque a gente precisa ouvir o jovem. Sim. Eu vou contar para você uma história bem rápida, como é importante. Eu estive num município e aí o gestor disse assim para mim, olha, a gente criou um curso e tal aqui, voltado para culinária e não sei o quê. E aí uma outra pessoa disse assim, mas quase não teve inscrito. A gente não vai ter adesão do jovem. E aí, eu fiquei pensando, mas foi ouvido o jovem da comunidade? E aí, quando é ouvido o jovem, percebe-se que o jovem não quer curso de culinária, ele queria um outro tipo de curso. Então você entende que muitas vezes o dinheiro público ia ser aplicado de uma maneira que não ia ser muito eficaz. Porque eu acho que isso é bom pra você. Porque eu acho, mas isso porque eu acho que é bom. Eu não ouvi o que eu preciso ouvir aquela comunidade, eu preciso ouvir aquele jovem, qual é a demanda dele, o que realmente ele precisa, qual a necessidade que vai contribuir, que a política pública vai contribuir na vida daquele jovem. Sim. Porque às vezes o que eu quero não é o que ele precisa. Então, as conferências são fundamentais para um processo democrático. Para que, de fato, nós possamos ouvir a população jovem e nós possamos criar políticas públicas também pautadas nas necessidades dessas diversas juventudes. Eficazes, né? E que sejam eficazes, porque senão é dinheiro público jogado fora. Né? A gente vai aplicar dinheiro... Pô, mas é aqui... Por que não deu certo? Né? Por que essa juventude aqui não aderiu a isso? E aí também tem uma pergunta que eu te faço, porque às vezes tem uma grande maioria de jovens que vão reclamar que o governo não faz nada por mim, o município, o governo estadual, enfim. Mas ele não vai na conferência. Exatamente. Mas aí, lá estou eu defendendo a juventude de novo. Entendi. Mas ele muitas vezes não vai na conferência porque ele também nem sabe da existência, né? A informação não chega. Então, assim, por isso que o jovem tem que ser politizado. Entendi. Né? O jovem precisa compreender que ele já tem idade para ser politizado. Repito, não estou falando de partidário. Ele não precisa entrar para um partido político se ele não quiser. Se quiser também... Melhor ainda. É direito dele ser partidário. Mas ele precisa ser politizado. Mas um jovem politizado é aquele jovem que entende, né, quais são os seus direitos. Que existe o Estatuto da Juventude, né, que ele está resguardando, ele está garantindo direitos para aquele jovem.
certo? Que o jovem, ele enquanto cidadão, ele também pode ser um cidadão formador de opinião, que ele pode ser protagonista dentro das políticas públicas através de uma conferência, por exemplo. Influenciar para o bem, né? E influenciar para o bem. Então, assim, essa história de que, jovem não quer saber de política, a gente tem que parar de repetir isso porque ele está comprando essa ideia. Entendi. Entende? A gente precisa mudar isso, mudar essa visão desse jovem, né? Mudar essa cultura. Mas é que já vem com a ideia de que no Brasil, né, a política só serve para roubar, né? Que é isso que a gente escuta, né? Só tem corrupção. Mas a gente esquece que se o Brasil também acontece e funciona, é porque tem muita gente boa lá dentro trabalhando. Porque já imaginou? Se ninguém lá prestasse, nós já tinha quebrado faz tempo. Sim. Né? Sim. Então, assim, em qualquer lugar que nós formos, nós vamos ver pessoas comprometidas e pessoas não comprometidas. Pessoas com interesse comum e pessoas com interesses próprios. Isso em qualquer lugar da sociedade. Até porque, vamos lembrar que os políticos não chegaram aqui numa nave, né, como extraterrestre. Eles são frutos do meio. Sim. Estão dentro do país que nós vivemos. Então, nós vamos ter tanto pessoas boas, quanto pessoas que também não estão comprometidas. E eles recebem votos, né, da população. Dessa população. Então, assim, é importante que o jovem compreenda que ele faz parte desse processo já. Com 16 anos, ele vai votar. E ali, o voto é só a primeira forma democrática. Né? Tirar o título e ir lá votar é só a primeira forma. Mas eu sempre falo, eu faço um desafio. Pegue 10 jovens que acabaram de receber o título de eleitor e pergunte para esses 10 o que é que eles têm na mão. O que é que eles têm nas mãos. Eles ainda não sabem o poder que eles têm nas mãos. Eles ainda não sabem o poder que eles têm nas mãos, que é tão poderoso quanto uma arma. Isso é muito forte, hein? Né? O poder do voto, porque ali eles vão colocar pessoas que vão ou contribuir para uma nação ou destruir uma nação. Vão contribuir para pessoas que vão fazer com que jovens como eles sejam alcançados e vidas transformadas, ou vão contribuir para que jovens continuem perecendo à margem da sociedade. Então, o título de eleitor é só o ponto de partida. Entendi. Mas depois disso, vem toda uma construção de política pública que o jovem tem que estar inserido. Porque é assim que nós vamos fazer com que essa sociedade avance, é assim que nós vamos fazer com que a sociedade crie consciência do seu papel político. Sim, sim. Fantástico. Fantástico. Acho que você resumiu tudo aqui. Eu acho que se você, jovem, tá aqui ainda nesse episódio, tem muita informação, tem muito conteúdo, volta, assiste, porque é fundamental, né? Transformar essa sociedade, porque é a sociedade que eu vivo, é a minha casa. Né? Então, se eu não estou de acordo com um vaso que está ali, eu preciso fazer uma reforma nessa casa, né? Exatamente. Eu falo sempre assim, né? A gente diz, mas como você disse, né? Mas às vezes o Estado não faz. O Estado... muita coisa o Estado faz. E às vezes o jovem nem sabe, né? Não tem acesso, não sabe, né? Mas a política pública para a juventude, ela tem que ter mais visibilidade. Mas para isso eu preciso do jovem atuando, o jovem ali, protagonista, né? Mostrando que, eu tô aqui, a juventude está aqui. Vamos trabalhar, vamos construir. Vamos para frente, né? Eu acho que isso também faz parte desse protagonismo jovem, né? Que o jovem comece a tomar consciência dos seus direitos. E ele já tem capacidade para isso, porque a nossa juventude é muito inteligente. Sim, né? A nossa juventude é capaz. Eu vejo nesses últimos 20 anos uma mudança muito grande. Somente nesses últimos 10 anos, nessa juventude. Principalmente na sua consciência social, na sua luta em defender o próximo, né? Hoje eu vejo um jovem que, se ele vê que o seu amigo do lado está sofrendo com algo, ele vem procurar, ele quer uma solução, seja um problema familiar, seja um problema mental, né? Então, eu acredito muito nessa geração. Sim. Eu falo assim que a gente escuta muito, essa geração isso, essa geração aquilo, mas eu vejo que essa geração que a gente chama de geração Z, né, é uma geração que vai fazer grandes mudanças na nossa vida, né, na nossa sociedade. Não, com certeza, né? E assim, a gente, né, de forma geral, a sociedade vê os pontos negativos, né, de uma juventude. A gente tende ao negativismo, né? Como se as juventudes anteriores só tivessem coisas positivas, né? Na verdade, as juventudes, de forma geral, historicamente, têm seus pontos positivos e negativos. É só a gente olhar a história do país, né? É só a gente olhar a história do país, né? Então, assim... Período da ditadura, os movimentos, né, jovens que foram para as ruas...
Se as drogas estão aí perpetuando por gerações e gerações, foi porque gerações anteriores também fizeram uso. Né? Então a gente não pode botar a culpa no jovem de hoje, né? Então, mas é que é mais fácil, né? É mais fácil, né? Eu dizer que na minha época era diferente. Na como dói ouvir minha época era não sei o quê. Né? Não, né? São realidades diferentes, mas que tem seus pontos positivos e negativos como ser humano, Exatamente. né? Essa é a vida humana, né? Nós estamos em construção, né? Exatamente. Só que quando a gente começa a ver que a nossa casinha já tem um teto, já tem, né, uma lareira, a gente esquece que o outro ainda está construindo a casa dele. E que nem sempre a realidade tem que ser igual para todo mundo, né? Exatamente. Eu acho que essa coisa é muito padronizada, né? O jovem tem que terminar o ensino médio, daí ele tem que entrar para uma faculdade, daí ele tem que comprar o primeiro carro, daí ele tem que... Cara, calma, vamos com calma, né? A felicidade para mim não é a mesma para você. Né? Às vezes aquilo que eu considero importante na minha vida não é o meu... Mas vem justamente disso que você falou, né? Aí eu acho que isso vai ser bom pra você. Calma aí. Calma, né? Deixa eu pensar se isso vai ser bom pra mim. Né? A gente sabe que os pais têm uma certa dificuldade com isso, né? Porque os pais, eles querem, né? Eles não cortam o cordão umbilical, né? Porque eles acham que o filho é uma extensão dele, exatamente, né? O filho é uma extensão e não é. Não filho, né? Você tem que quebrar esse paradigma. Exatamente, não é uma extensão, né? Nós temos que aprender a lidar também com os pais, né? Para eles entenderem que, na verdade, né, é um outro ser humano com outras vontades, com outros desejos, com outro olhar sobre o mundo, né? E que muitas vezes vai te pegar como exemplo, mas também não vai te pegar como exemplo, vai dizer, não, eu não quero ser esse ponto aqui, né? Eu quero fazer diferente. Então, nós pais somos desafiados a dizer, então vai e faz melhor, né? Então, vai lá e faz diferente. Ótimo. E eu fecho também dizendo que para a juventude, né, para a juventude de forma geral, que ela se engaje um pouco mais nas questões sociais, né, porque é uma construção para eles mesmos, né, para essa juventude mesmo. E se ele tiver a fim de ir para dentro de um partido político, ele que vá também, porque também é uma forma de contribuir, porque a gente também tem muito jovem aí que tem potencial, que é engajado, que pode construir uma política pública sadia, né, com um olhar mais humano. Então, assim, a gente precisa também do jovem na política, né, a gente precisa dele lá, até porque nós precisamos da representatividade, né? Exatamente. Ampliar a representatividade. Exatamente. Ninguém melhor que o jovem para falar o que ele quer, né? Com certeza, né? Para você ter uma que ideia. Ele acha pertinente pra vida dele. Exatamente, por exemplo, né? Há uns 30 anos atrás, quando mandaram, né? Eu esqueci o nome agora da jovem que foi mandada para uma viagem espacial pela NASA, e perguntaram se os homens, né, da NASA, cientistas renomados, perguntaram se sem absorvente estava bom para passar, acho que 2 ou 3 dias no espaço. O que isso mostra, né? Nós estamos falando de cientistas, né? De pessoas com um grau de conhecimento elevado, mas que pouco conhecem do corpo humano feminino. Onde eu estou querendo chegar com isso? Eu faço um link com isso quando eu falo de mulher na política. Porque eu preciso da mulher na política porque ela sabe a realidade das mulheres. Porque ela também é uma. Sim. Ela sabe aquilo que nós precisamos. É importante o papel, né, do homem ali, claro, como nós já falamos, né, os dois contribuem. Mas existem demandas, existem coisas na nossa sociedade que precisa ter um olhar específico. Sim. É o mesmo para a juventude. Nós precisamos do jovem dentro da política, porque o jovem é que vai ter esse olhar. Ele vai contribuir para que nós tenhamos um Estado mais eficaz para aquele público. Assim como nós precisamos da representação, né, da comunidade LGBTQIA+, ou seja, nós precisamos do jovem negro, né, da mulher negra, porque são pautas que só quem sente aquilo sabe que tipo de política pública é importante. A gente fala que a empatia é uma tentativa de se colocar no lugar do outro, mas eu nunca vou sentir a dor que a outra pessoa sentiu e saber qual que é aquela dor, né? Silvia, fantástico. E a gente está chegando no final e eu sempre lanço a última pergunta. Nosso podcast se chama Pode, Prof. E aí, dentro de tudo que a gente falou, dentro de tudo que você acredita, o que pode, Prof? O que pode a gente pensar numa sociedade mais justa, mais humana, com consciência de classe, com formação cidadã, e pode a gente estar... Peraí, eu vou cortar, meu Deus do céu, agora falei. É porque pode a gente estar, não vai funcionar, né? Esse português aí não ficou muito bom. E que nós podemos estar onde nós quisermos. Né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Quando nós compreendermos que somos seres humanos diferentes, com realidades diferentes, e vamos alcançar lugares diferentes, e que ninguém é melhor do que ninguém,
E isso pode ter essa consciência. Fantástico. Senhoras e senhores, muito obrigado por estarem aqui. Professora Silvia, muito obrigado. Achei fantástico a nossa conversa, super necessária, né? E vamos em frente, né? Eu pulei aí um pouquinho da juventude, mas eu tô junto aí, tô nos 30 ali, mas olha, a gente tá junto aí para apoiar essa juventude aí. Eu tenho uma desculpa, né, que na verdade a juventude tem que trabalhar com a questão intergeracional, né? Ou seja, todas as idades constroem junto um mundo melhor. Vou usar esse argumento. Senhoras e senhores, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Pod Prof e até a próxima.